E aí, pessoal, o que falar da incompetência do Grêmio e o que fazer daqui para frente? Essa é uma pergunta que tem colocado muito o gremista em estado de susto. Como sair de tamanha dificuldade que se renova jogo após jogo, com problemas crônicos, com erros, é verdade, do treinador, mas principalmente com uma montagem muito incompetente de um grupo de jogadores. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai mandar um WhatsApp com a sua conta da luz. E aí uma simulação feita pela equipe da LR vai lhe mostrar que você vai pagar apenas 15%. A partir daí você vai pensar, para o resto da minha vida eu vou pagar 15%? Que economia é essa? E vai fechar um negócio com a LR Energia Solar. No primeiro mês, tu já vai pagar abaixo do que você paga hoje. Fale com a LR Energia Solar. Gente, a pergunta que eu mais recebi é como sair deste enredo, CCD? Como conseguir reverter essa dificuldade? O Grêmio contra o Aliança Lima foi incompetente. Mas o Grêmio tem sido incompetente. E eu, quando falo do Grêmio, me refiro, obviamente, ao time do Grêmio e ao trabalho do Grêmio. Como pôde um ambiente como o do Grêmio, gastando o que gastou, contratar tão mal? Como pôde, neste ambiente, um grupo de jogadores ser tão sem sintonia? O Grêmio hoje não tem nenhum líder dentro do campo. Kahneman já caminha para a fase final da carreira e é talvez aquela lâmpada ainda de liderança, mas não tem nenhuma companhia. Ao lado dele joga um zagueiro improvisado e que foi contratado a peso de ouro para os padrões do Grêmio. Aí, na frente, a gente vai insistir até quando? Na liderança do senhor Vijaçante, que ontem fez uma partida sofrível. Aí tem Dodi, que foi trocado pelo Guilherme. Aí depois tu tem aquela ideia de Edenilson sendo o centro do time. Ontem parecia que eu estava vendo aquele Grenal no Beira-Rio na final do Gauchão. Se descobriu que estava faltando força no meio-campo. Aí se tirou o Cristaldo, se botou o Edenilson. Foi isso que aconteceu ontem. Sabe quando é que vai ganhar assim? Nunca. E ontem, o Mano na coletiva disse, o Monsalve e o Cristaldo, eles não têm tanto aquela característica de... Mas o Renato já tinha dito isso. Mas o Quinteiro já tinha dito isso. E o Grêmio não sabia. Por que não sabe? Porque o trabalho é ruim, o trabalho é incompetente. E o Grêmio não troca. O executivo do Grêmio é o mesmo. Os diretores de futebol do Grêmio não conseguiram agregar nada. Nada. Não agregaram nada. Então, essa realidade precisa mudar. Os dirigentes devem sair. Pedir para sair. Numa boa. O Rossato é um baita de um cara, tá trabalhando lá para melhorar. O Guto Peixoto se doou também, nem era daquele grupo. Tinha trabalhado lá com o Denis Abraão no futebol e com o Romildo naquela fase final. Mas não era desse grupo aí. Deu. Não deu certo. Só que o que precisa para entender isso? Cair? O Mano Menezes tem que ser questionado agora. Mano, tu falasse que ia melhorar 30% a parte física. Tem alguns jogadores que estão fora do peso. Tem jogadores que não ganham dividida. Tem jogadores que não conseguem correr. O que está acontecendo? Porque aqui a gente escuta apenas. E por que é preciso dividir o trabalho do CT, entre aspas, do que está acontecendo no Grêmio?
Porque o Grêmio comprou a Arena há 2 dias atrás. E o torcedor do Grêmio está empolgado com isso. E não pode baixar o olho em cima dessa realidade. Nós temos que tentar fortalecer esse trabalho. Mas tenta se ajudar um pouco. Tenta ao menos se ajudar um pouco. O Grêmio volta e toma 6 gols em 2 jogos. Sendo que ontem não deu um chute a gol. Perde lá no início um pouquinho, mas nada. No segundo tempo do Grêmio tem um chute no gol. Contra o Aliança Lima, que tinha o Guerreiro e depois entrou o Barcos, que sei eu, tem a minha idade. Então, esse conceito do Grêmio, ou a gente aprende e toca quando dá errado, hoje não sai disso. E aí aquela discussão lá no início do vídeo, será que escapa? Será que vamos jogar pelos 45 pontos? Fica claro que sim, né? Como é que eu vou esperar? Se o Grêmio repetir o jogo de ontem, eu disse isso ontem, se o Grêmio repetir o jogo de ontem, o Grêmio perde todos os jogos até o final do ano. E isso a gente sabe que não vai acontecer. Mas se repetir, perde todos os jogos. É inacreditável o que a gente está vendo. É inacreditável esse conceito. E é inacreditável o tamanho do investimento. O que foi o Amuso ontem? Quem é que indicou o Amuso? Que ninguém conhecia. E que o Grêmio paga valor de jogador de ponta no Brasil. Quem é que vai explicar as lesões, por exemplo? De novo a gente está vivendo a mesma coisa. Jogadores, não, tá tudo bem com ele, não tem lesão. Não joga, não viaja. Aí agora o Mano, não, os dois estão à disposição já para sábado lá no Rio. Aí, sabe, nem relacionado é no jogo, começa jogando no outro dia. Sabe, tem coisas assim, olha, são difíceis, sabe, de compreender. Ou tem coisa em bastidor acontecendo, ou fica difícil. O Grêmio precisa reverter esse processo, urgentemente. Estava lendo a coluna do Yuri Falcão, lá que está me substituindo em GZH, eu volto amanhã ao trabalho, e a coluna dele diz o seguinte: o pior Grêmio dos últimos tempos. E eu tenho que concordar com ele. Este Grêmio é o pior Grêmio dos últimos tempos. Só que o pior Grêmio dos últimos tempos não pode cair como o outro pior Grêmio dos últimos tempos, que foi o Grêmio de 2021, que teve a presença marcada pela segunda divisão. Não pode repetir. O Grêmio está vivendo uma nova era fora do campo com a compra da Arena e precisaria estar na Libertadores. Algo que ele já não está nesse ano e que precisa estar no ano que vem. O Grêmio não é um clube que pode ficar 2 anos fora da Libertadores em sequência. Não pode ficar. Eu espero sinceramente que as coisas comecem a se modificar, porque o Grêmio precisa recuperar um pouco a sua confiança, recuperar um pouco as situações para voltar a ser o que a gente imagina aí de protagonismo para o clube no futebol brasileiro. Hoje, só o que a gente pode pedir é vergonha na cara. Tem que contratar 4, 5 jogadores? Tem, mas quem vai contratar? Quem contratou esse grupo aí? São esses? Com base no que eu acredito que vai dar certo? Ou vão achar um outro Amuso? Com base no quê? Essa é a conversa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.